Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu, professor Jorge Scarpim e toda a equipe técnica da SED, estamos muito felizes pela presença de vocês aqui no nosso curso de Planejamento e Controle da Produção. Sejam muito bem-vindos. Inicialmente eu vou combinar com vocês o seguinte, eu vou fazer minha apresentação aqui de início, a apresentação pessoal, e teremos a aula na sequência. E na sexta-feira, na outra disciplina, eu vou falar sobre o curso, o que se espera do curso, as disciplinas e o que nós esperamos de você como estudante futuro técnico em PCP. Combinado? Então vamos lá. Então eu sou o professor Jorge Alberto Scarpim, normalmente o pessoal me chama por professor Scarpim, beleza? Eu sou técnico em eletrotécnica, tá? Minha formação básica. Na sequência eu fiz engenharia elétrica e eletrônica. Como pós-graduação, eu sou formado em engenharia de segurança do trabalho, engenharia de manutenção, engenharia de instalações elétricas industriais e meu mestrado em engenharia biomédica. Minha experiência profissional, eu trabalhei na indústria por 18 anos, na Kodak do Brasil e na Glusiense do Brasil, multinacionais. Eram equipamentos médicos, gráficos, fotográficos. Como professor, eu trabalho aqui na SED, no curso de PCP, e em faculdade eu sou professor de engenharia eletrônica e engenharia de produção, que é da área de vocês aí. Legal? Bom, nessa primeira aula, que trata sobre a indústria 4.0, que é o nome da nossa disciplina, nós vamos ver sobre o histórico da industrialização. Mas antes eu quero mostrar para vocês e comentar sobre os conteúdos da nossa disciplina. Então hoje a gente vai ver sobre a história da indústria 4.0, o conceito dessa indústria, os pilares que mantêm essa indústria, qual é o desenvolvimento industrial que trouxe ao Brasil e ao mundo, a indústria 4.0 e toda a sua concepção organizacional, a gestão dessa indústria, como que é feita, o profissional que trabalha nessa indústria, que é o que nós vamos tratar aqui diretamente com vocês, e as tecnologias integradas que são apresentadas na indústria. Eu fiz uma pesquisa exatamente esses temas aí, para vocês terem uma ideia, a importância que tem a nossa disciplina no curso. É apresentado na forma de pós-graduação, para quem já fez graduação. Então vejam vocês como técnicos, futuros técnicos, terão essa visão antes, terão essa bagagem do curso técnico. Vejam a importância do nosso curso. Legal? Bom, na aula de hoje nós vamos poder fazer uma análise sobre a industrialização a nível mundial, como ela ocorreu, onde ocorreu e por que ocorreu. E também a evolução que houve através dos séculos dessa indústria. Bom, agora eu quero que você tente imaginar, vamos pensar juntos aí, como era a produção artesanal antes da industrialização, onde o pessoal utilizava apenas ferramentas que existiam na época. Imagine você. Como que devia ser? Dá uma pensada aí, tá? Então vamos lá. Sobre o histórico. A produção artesanal, como era antes de ocorrer o surgimento da indústria, refere-se aos produtos que são produzidos por artesãos. Então, existe o trabalho totalmente manual, com o auxílio de ferramentas manuais e ou mecânicas. Tá? A ideia é que a operação manual direta pelo artesão é a parte mais importante do produto acabado. Antes do século XVIII, os artesãos conheciam todas as etapas de fabricação de uma mercadoria. Eles compravam a matéria-prima, confeccionavam o produto e vendiam esse produto. Então, a produtividade dependia do ritmo e da habilidade deste artesão. Consequentemente, o artesão não garantia uma produção volumosa. O artesanato não dava essa condição. Dependia das condições, das ferramentas e da habilidade desse artesão. Antes da Revolução Industrial, propriamente dita, o processo de produção era manufatureiro, ou seja, a produção acontecia em uma manufatura, na qual a produção era manual, e o trabalhador realizava seu trabalho por meio de sua capacidade artesanal. Então vejam vocês aí na imagem, é uma gravura, dá para ter uma ideia,
Era uma empresa, praticamente em casa, né, que eles tinham. Você tem lá, olha na esquerda, lá no canto superior, lá, os moldes dos sapatos que o sapateiro e seus aprendizes, né, de repente eram filhos ou mesmo trabalhavam para ele, faziam par por par de sapato. Então, isso era uma manufatura, feito à mão. Vamos lá, mais um momento para a gente pensar. O processo da industrialização mudou os rumos da humanidade. Como? Por quê? Então pense aí em função, né, do que se viu até agora. Era feito tudo manualmente. Bom, sobre o histórico da industrialização, ela teve início propriamente dito quando James Watt desenvolve a máquina a vapor. Então a indústria passa a ter um certo domínio sobre a economia, impulsiona a urbanização e o crescimento demográfico. Estamos falando de Inglaterra, século XVIII, 1750 a 1760. Tá? Então vamos lá. Olhem a máquina aí do James Watt, né, uma réplica. Então aquele cilindro que você está vendo ali, ele era aquecido, o fogo ficava embaixo dele, aquecia, produzia vapor e impulsionava o mecanismo logo acima ali, ó, fazendo com que o mecanismo trabalhasse e aquela roda que está ali do lado direito ali, ela trabalhava girando. Então esse foi o princípio da máquina a vapor desenvolvida por James Watt. E a questão, né, de você ter ali Inglaterra, Londres, as primeiras fábricas tomando conta, né, de parte da cidade, você começa a ter pessoas indo morar próximas a essas fábricas, aumenta a população e traz todos aqueles problemas que nós conhecemos, né? Quando há um crescimento demográfico muito intenso, causa aqueles problemas, né? Falta de moradia, a parte de limpeza e todos aqueles problemas que a gente conhece. Bom, esse processo da industrialização produz uma mudança muito significativa nas relações sociais e econômicas em função desse fato, a industrialização em si. O que acontece? Ocorre um aumento na divisão de trabalho, consequentemente com o aumento da produtividade industrial naquele momento e agrícola. Por incrível que pareça, o pessoal sai do momento agrícola, uma parte da população, vai para a indústria. Então, há um aumento do consumo também dos produtos agrícolas. Há necessidade das pessoas se alimentarem. Então, há uma renda per capita que aumenta naquele momento, né? As pessoas passam a ganhar um pouco mais. Há o estabelecimento, o surgimento da classe média e há um padrão de consumo. As pessoas passam a consumir. Eu não vou comentar aqui, mas vocês vão ler nos livros aí, possivelmente em outras disciplinas vai ser discutido. Nesse momento da industrialização, você tem principalmente o emprego do trabalho infantil. As pessoas trabalhavam 14, 16 horas por dia. Os acidentes eram comuns. A pessoa se acidentava, simplesmente era afastada, colocava outro lugar, sem atendimento médico, sem amparo legal. Porque justamente amparo legal começa a surgir ao longo das próximas décadas, com leis, com modificações para que atenda-se essa nova classe de trabalhadores. Tá? Então isso vai ser discutido em outras disciplinas, que vocês vão poder observar esses detalhes. Bom, nesse momento nós estamos com a máquina a vapor empregando o uso de uma fonte de energia que é o carvão. Tá? Há uma busca pela maximização dos lucros, porque se substitui o artesanato, produzindo ali, vocês viram a imagem, né? Produzindo pouco e passamos a produzir em quantidade. Tá? O que surge nesse momento? O que ocorre como realidade? Operários qualificados começam a surgir no mercado de trabalho. É rudimentar, sabemos. Não existe, né? Não tem nenhuma comparação com a qualificação que temos hoje. Mas, enfim, temos uma nova classe aí. A indústria está formando operários qualificados. Bom, a Inglaterra dá o exemplo no século XVIII. Na sequência, países ali da própria Europa, França, Alemanha,
seguem o caminho da Inglaterra, porque eles percebem que um produto industrializado, e isso nós devemos ter em mente, quando você industrializa a matéria-prima, o produto final tem valor, porque você agregou valor, industrializou, aplicou uma tecnologia, né? Na época rudimentar, mas é uma tecnologia, há uma mão de obra. Esse bem, né, vai para consumo e eles começam a exportar esses produtos. Então veja só, e vocês sabem, né? Exportação traz divisas, traz lucros, traz riqueza para o país. Bom, a produção de bens se torna cada vez mais forte para atender às necessidades da sociedade e sua necessidade de consumo. O que aconteceu? Se você tem uma fábrica que começa a produzir sapatos, roupas, né? Roupas que começa a entrar a parte de cor, roupa colorida, tamanho. No início, o tear que existia lá, ele fazia um determinado número de pontos, né, fios que passavam, e era um produto único. Com a industrialização, eles conseguem modernizar a fábrica, ou o material de tear, a máquina de tear, aumenta a largura, aumenta o comprimento do material, e você começa a ter produtos que podem ser daí cortados no formato para atender o consumo específico daquela pessoa. Interessante, né? Esse é um momento que a história registra em que as pessoas têm oportunidade de consumir materiais de acordo com a sua necessidade. Qual é o impacto que todo esse momento da industrialização leva na sociedade naquele momento? Você substitui técnicas manuais, processos aplicados até então, objetivando uma produção mecanizada, em série, em quantidade, e ela é capaz de estabelecer padrões de homogeneidade, uma certa qualidade, coisas que nós vamos discutir muito durante o nosso curso aqui. Tá? Se produz em quantidade, qualidade melhorada, atende à necessidade e põe produtos à disposição da população para o seu consumo. A necessidade da mão de obra especializada que surge naquele momento provoca o trabalho assalariado e o consequente aumento do consumo. Se as pessoas passam a trabalhar nas indústrias, cumprindo o horário de trabalho, por mais extenso que era naquele momento, ela passa a ter um salário. Então ela consegue consumir coisas que até então ela não imaginava que poderia ter. Então, voltando lá, tudo era produzido manualmente, era feito localmente, na cidade, na região, e agora você passa a ter uma produção dentro de uma fábrica. Esse produto começa a ser colocado no mercado, em quantidade, atende à necessidade, né, o desejo do consumidor, há um aumento. O que é a economia hoje, gente? O que é a economia americana hoje que tanto se fala? O próprio americano movimenta a economia deles. O povo norte-americano dá um movimento à sua economia de forma extraordinária. Tá? A população tem condições de consumir. Você, se puder, quando você terminar o seu curso técnico em PCP, você vai querer comprar a sua roupa, o seu calçado, vai querer ter um celular melhor, certo? Daqui a pouco você vai querer um carro. Então, o que acontece? Daquele momento ali da industrialização, com o passar do tempo, você tem uma concentração da riqueza, surgem pessoas muito ricas, os donos da fábrica, porque eles produzem, comercializam, ganham muito dinheiro. Então, há a consolidação dessas pessoas mais ricas e surge também o setor de serviços. Porque pessoas indo para a fábrica, pessoas mais ricas, tendem a ir fazer, por exemplo, fazer o cabelo, fazer a barba, né? Comprar a sua roupa. Então, há condições para que isso ocorra. Então, olhe o que ocorre nesse momento com o surgimento da indústria. As possibilidades de enriquecimento das pessoas, pessoas assalariadas, mas ganham o seu salário, que podem comprar melhor, podem comer melhor. Certo? Bom, então vamos lá. A indústria 1.0, vamos dar a classificação agora, né? São 4 classificações. A indústria 1.0, ela surge então ali em meados de 1760 e vai até ali próximo a 1850, já no século XIX. Então essa é a chamada primeira Revolução Industrial.
Então, surgiu na Inglaterra, Londres, né, mais especificamente. É caracterizada pela organização Fabril de fábrica, vai produzir, então se organizam, as fábricas se organizam para atender uma produção de produtos. O emprego da tecnologia é a máquina a vapor, naquele momento. A fonte de energia é o carvão. Tá? Então, essa é a indústria 1.0. Vocês podem observar aí na imagem, né, a gravura, você tem ali, né, galpões já enormes, né, algumas máquinas, muitas pessoas trabalhando. Né, naquele momento, a aplicação de mão de obra é intensa. Então, vejam vocês, quanto de emprego é gerado na indústria. Tá? Vou dar um modelo para vocês como exemplo. A Volvo aqui em Curitiba, ela emprega 5.000 pessoas. Durante o dia, transitam 10.000 pessoas dentro da fábrica. 5.000 trabalhando e 5.000 são fornecedores, prestadores de serviço. Tudo que vocês imaginam. 10.000 empregos numa única fábrica, uma montadora. Então vejam vocês a importância de você industrializar um país. O modelo seguinte é a indústria 2.0. Então ela sai lá de 1850 e vai até os meados de 1945. É a chamada Segunda Revolução Industrial. Ocorre quando há o desenvolvimento da indústria química, elétrica e siderúrgica, usando como fonte de energia o petróleo, que já estava sendo trazido, né, para a superfície e produzido gasolina, óleo diesel, né, para movimentar carros, caminhões, máquinas elétricas, no caso de trens elétricos, né? E a eletricidade, sim, eletricidade para máquinas elétricas, transformadores. Então, vejam vocês, gente, um comentário, né? A industrialização, se você for levar a sério, né, pensar, ela demorou para surgir. 1750, século XVIII. A eletricidade foi no século seguinte, século XIX. Demorou muito tempo. Né? Imagina-se que se houvesse sido, né, todo esse procedimento tivesse sido descoberto séculos antes, hoje nós teríamos uma nova dinâmica diferente no planeta. Né? Mas então, você tem a indústria elétrica, o surgimento, como falei para vocês, máquina elétrica, transformadores, e a siderúrgica, a produção do aço. E por que foi até meados de 1945? Porque entra daí a indústria 3.0. Antes, só veja essa imagem aí, porque vai ser discutida na próxima disciplina. Tá? Você tem a produção de veículos, né, em série, pode ver aí, ó. Isso aí foi a partir de 1905, 1908 com Ford. Nós vamos discutir na próxima aula, na sexta-feira. Tá? Tem toda essa característica aí, pessoas trabalhando, linha de montagem, enfim. Né? Mas então, 1945, porque a indústria 3.0 surge em 1950, a partir de 1950. Em 1947 surge a descoberta, aparece a descoberta do transistor. Então nós temos a eletrônica, tínhamos o diodo e agora aparece o transistor, então tudo é miniaturizado. Se você tem lá na casa da sua avó, bisavó, TVs antigas, aquelas que eram bem largas, lembra um pouco aquela TV que nós tínhamos aí nas nossas escolas, né, um pouco atrás, e pode ver que aquela TV é bem larga. Né? Essa ali não é larga, mas não tem ainda as válvulas. Daquele momento ali nós tínhamos equipamentos, rádio e TV, com válvulas, né? E por isso eram equipamentos grandes. Hoje vocês estão vendo na frente de vocês é a TV, né? Ela é extremamente fina. Nós temos uma eletrônica muito mais avançada, certo? Então isso deu uma condição para que a sociedade produzisse equipamentos com qualidade melhor, superior. Esse é o desenvolvimento tecnológico. Por isso é a revolução da indústria aí, 1.0, 2.0, 3.0 que vocês estão vendo aí. Que justamente é a terceira revolução industrial ou revolução digital. Porque você tem diodo, transistor e digital, porque você começa na sequência, já ali pelos anos 60, a parte com os CIs, circuitos integrados. Tá? Então, há uma revolução na indústria, na forma de você trabalhar. Como comentário para vocês, nesse momento surge também, na indústria da Chevrolet nos Estados Unidos,
materiais, vocês vão ouvir falar, tá? A gente vai estudar a parte de eletricidade, o relé. Surge a lógica do relé, que dá origem ao CLP. Só vou falar para vocês, tá? As siglas, mas é um controlador lógico programável onde você programa. Então, tudo que vocês viram ali de indústria 4.0, suas tecnologias, vocês vão ver em dado momento a parte elétrica, eletrônica e equipamentos que controlam, vocês vão ver algumas imagens na sequência. Então, você tem que ter esse conhecimento. É importante para você, como técnico em PCP, você vai fazer programações, vai cuidar da parte produtiva, vai trabalhar com equipamentos, vai operar equipamentos, você mesmo, tá? Pode ter certeza. Então, você tem que estar preparado para essas tecnologias, tá? Então, ao surgimento, nesse momento, a informática propriamente dita, tá? E todas as relações sociais e econômicas que acabam se tornando cada vez mais avançadas, até chegar, né, nos padrões que nós temos hoje. Não é a perfeição, mas nós temos muita qualidade hoje, principalmente se formos levar em consideração, né, o período lá que deu início à indústria 1.0. Bom, então veja a imagem aí da indústria 3.0 ainda, hein? Nós temos um carro aí, um belo de um carro, provavelmente esportivo. Observem vocês, nós temos robôs, e olha lá no fundo, ó, uma pessoa, 2 pessoas trabalhando lá. E o carro é montado, gente. Tem linha de produção aí, BMW e outras aí, a mão mesmo, a manufatura daquela época, aparece para colocar adesivo, colocar o símbolo, porque até então tudo é feito de forma automática, tá? Só para vocês terem uma ideia, para vocês ficarem curiosos, porque nós vamos uma hora discutir. Um veículo, qualquer que seja ele, esse modelo, aqueles que são produzidos aqui pelas montadoras aqui do Paraná, um veículo leva a sua montagem 5.000 pontos de solda para chegar no carro que você conhece. Tá? Só para você ficar curioso. Imagine você, técnico em PCP, olhando a máquina trabalhar, porque alguns têm que ter a cuidado visual para ver se a máquina está trabalhando de forma correta também, tá? Já vou adiantar para você. Então, fique atento a essas informações. 5.000 pontos de solda. Tá? Bom, aí surge a indústria 4.0. Ela tem início em 2010. O governo alemão chama as indústrias da Alemanha e faz um convite para que fosse feita uma tentativa, naquele momento, de você produzir de forma muito mais avançada, baseado nas tecnologias, melhorando a produção, melhorando, né, o teu produto final, para que a indústria avance. E, logicamente, conhecemos o povo alemão, né? Eles sempre estão na vanguarda. É um país extremamente industrializado. E eles conseguiram. Tá? A indústria 4.0 surge na Alemanha, em 2010. Estamos em 2023. Esse momento hoje é mais intenso. A gente vai falar ainda sobre essa intensidade, sobre a aplicação de tudo isso aí. E chama a atenção nesse momento o quê? Você tem o uso de inteligência artificial, IA, né, como nós chamamos, robótica. Ah, professor, então vou ter que conhecer a robótica? Vai ter que conhecer, tá? Vai ter que ter noção como é que o robô funciona. Que ele faz todo aquele movimento. Vocês já viram, né? Movimento. X, Y, Z. Tá? Isso aí vocês vão ter que conhecer. Então você tem que entender como que eles trabalham, porque eles estão produzindo. E a nossa preocupação é ter produção. Tá? O PCP está preocupado com a produção. Só que nós temos que ter a noção. Tá? Então, inteligência artificial, robótica, internet das coisas, computação em nuvem. Já vou adiantar para vocês. 3D, está sendo muito utilizado hoje 3D, e a questão também da tecnologia aumentada. Mas nós vamos ter um momento para discutir cada uma delas em particular. Tudo bem? Bom, então veja você, ó. Você tem uma linha de produção aí, uma indústria altamente qualificada, você está vendo na imagem, a presença de um robô ali no fundo, e esse robô está recebendo informações que você, técnico em PCP, está alimentando as informações. Né? Funcionamento da máquina, informações necessárias, né? A quantidade de peças.
Tá? Então, imagine vocês, gente, numa fábrica, quanto vocês têm motores elétricos funcionando. Eles são comandados. Aquele CLP que eu falei para você, o CLP comanda. O motor vai entrar em funcionamento agora às 11 horas da manhã. Motor número 23. Ele vai funcionar até às 11 da noite. Não existe mais alguém que vai lá ligar e desligar às 11 da manhã e às 23 horas. Isso não existe, tá, gente? É feito por aparelhos. Vocês vão encontrar. Tem fábricas aí, né, ainda que acompanham tecnologias anteriores, né, eles não estão nesse momento ainda atualizados, né, mas como vocês vão entrar no mercado para atender, para suprir essa necessidade, vocês vão levar todo esse conhecimento e essas informações para justamente o que? Uma das funções que nós temos, tá? Que nós vamos conversar na próxima aula que eu falei para vocês. Atualizar o processo produtivo. Tá? Cabe a você fazer isso. Então, a importância de você estar conectado com as novas tecnologias, conectado com informações novas, atualizando. Então, quando você pegar o seu celular daqui para frente, ao invés de ficar só no joguinho, aquelas coisas, você vai achar um tempo para se divertir e vai ter um tempo agora, ou pelo celular ou pelo computador, para fazer leitura a respeito do que nós estamos tratando aqui. Afinal de contas, você vai querer ser um bom técnico. Esse vídeo que eu estou deixando para vocês aí, eu não vou passar nesse momento, vocês vão procurar assistir, depois a gente vai discutir. Acreditem em vocês. O mundo começa a se industrializar. Inglaterra, França, Alemanha, e o Brasil, nesse momento, faz o quê? Proíbe a indústria de se instalar no Brasil. Tá? É o momento que nós tínhamos até então. Então assistam, vejam, para depois a gente discutir. Quero que vocês percebam o que aconteceu naquele momento. É o contraditório para um país que quer se desenvolver. Estamos aqui, né, a sede, ofertando cursos de qualidade, cursos de alta tecnologia, falando em tecnologia, preparando vocês para o mercado. O Brasil precisa de pessoas qualificadas. O estado do Paraná precisa de técnicos qualificados. Tá? Bom, o momento de prática agora. Eu vou dar um tempinho para vocês. Primeiro eu quero falar aqui para vocês, reprisando já a aula de hoje. A indústria 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Vejam vocês ali, 1.0. A mecanização, você tem energia a vapor e energia hidráulica. Energia hidráulica porque se movimentava as máquinas, tá? Parte da máquina. A indústria 2.0, você tem a produção em massa, você tem linha de montagem e tem uso da eletricidade. Produção em massa. Então, como você vê lá nos filmes, né, na década de 30, 40, os Estados Unidos, por exemplo, né, que é o nosso maior modelo, né, para a gente ter uma ideia. Você vê nas casas geladeira, fogão, que é a linha branca que eles chamam, tá? Linha branca é fogão, geladeira, tá? Por isso que é linha branca. Então você tem, né, um consumo gigantesco na década de 30, 40, 50, gente. Então o país, Estados Unidos, é o que é hoje, porque eles se preocuparam em ter produção em massa para atender a necessidade da população. Quanto mais se consome, mais você tem que produzir aquele equipamento que dura um determinado número de anos e que ao final desse determinado número de anos, ele é substituído. Certo? Então, vamos lá. A nossa preocupação, planejamento e controle da produção, é você produzir com qualidade, com eficiência, aproveitando a matéria-prima, né, dentro das especificações técnicas necessárias para atender o mercado consumidor. Na indústria 3.0, você já tem a aplicação no computador e a automação. Automação, robótica, CLP e outros que vocês vão estudar ao longo do nosso curso. E a indústria 4.0 aparece o sistema físico cibernético, que é ligado à internet basicamente. Confere? Bom, então vamos lá. Eu vou dar 1 minuto para você pensar a respeito. Converse com seu colega do lado aí a respeito de como era a situação da indústria 1.0 lá no início, 1760, naquele primeiro momento. Não tinha eletricidade, gente. Pensa hoje, tira a eletricidade. Você não vai ter iluminação, não vai ter TV, não vai ter o teu celular,
Pensa como é que seria a nossa vida. Então, volta lá em 1760, imagina eles produzindo sapato, roupa, manualmente com as ferramentas que eram disponíveis. 1 minuto para pensar. E aí, discutiram? Conseguiram imaginar como que era a situação? Pior ainda, imaginaram hoje sem eletricidade? Esse é o pior, né? Olha as facilidades que nós temos, gente. Por isso esse momento da industrialização que ocorre traz um grande benefício para a sociedade como um todo, para a humanidade, tá? Isso é fato. Como a eletricidade e seu uso é essencial para a humanidade, né, no uso de máquinas, equipamentos, né, transporte, educação, medicina, a área de saúde é fundamental. Aliás, vocês estão achando que vão trabalhar só em indústria, né, agronegócio, serviço? Tem indústria médica. E vocês vão fazer trabalho comigo referente a essa área. Aí eu quero ver quanto você é bom e quanto você está entendendo sobre o assunto. Legal, gente? Bom, o que nós vimos na aula de hoje? Vamos fazer um resumo aí, né? A industrialização como um poderoso meio do desenvolvimento da sociedade. Então, vocês puderam observar. Saímos do campo, vamos para as grandes cidades, consequência, né? Mas montamos, né, as fábricas. Passamos a produzir através de máquinas. A necessidade faz com que o ser humano busque atender a sua... resolver seu problema. Então, pensem vocês, era produzido lá no campo, lá no meio do mato, literalmente, né? Para quem vivia no interior. Aí você passa a ter uma sociedade concentrada nas grandes cidades que produz esses materiais e começam a ser distribuídos. Calçados, roupas, utensílios, cama, sofá, nem sei se tinha sofá naquela época, mas imagine se tivesse, né? Aí depois, na sequência, final do século XIX, com o surgimento da eletricidade, o surgimento dos raios-x, descobertos por Röntgen, você tem aparelhos movidos à eletricidade. E eles começam a produzir essas máquinas, esses equipamentos, para trazer benefícios para a sociedade. Falei do raio-x. Como que era feito o exame quando a pessoa quebrava a mão, o pulso. Então o raio-x traz a imagem interna do corpo, mostrando a parte óssea e a parte que sofreu, né, no caso de um acidente, por exemplo, quebrou. Então o médico sabia o que fazer a partir dali. Falando em medicina, já que a gente vai tocar bastante no assunto, eu falei que vocês vão fazer trabalhos a respeito. Você tem o raio-x. Década de 40, 50, 60, década de 70, surge na Inglaterra, em Londres também, consequentemente, o tomógrafo. Então você tinha, até aquele momento, o raio-x, que nem sempre conseguia dar imagens claras dentro do corpo humano. Já o tomógrafo começava a trazer imagens internas. Mais um avanço tecnológico, 1972.
Havia situações que o médico fazia cirurgia para abrir a pessoa para ver o que tinha, qual era o problema, ou se não era problema. Se tinha algum problema, fazia cirurgia. Se não tinha problema, fechava a pessoa. Então, você vê, a gente tinha que abrir a pessoa para fazer analisar o problema dela internamente. Então, você tem um tomógrafo, aí surge a ressonância magnética nos anos 90. Gente, estão falando tecnologia de 30, 40 anos. Tá? Mais novo do que eu. Então, essa necessidade, né? Tudo que vocês estão vendo agora, estão falando aí de momento de tecnologia, a gente vai discutir, você vai cuidar, por exemplo, de uma indústria que cuida da produção de energia. No tempo que eu era estudante era energia elétrica. Hoje você tem energia elétrica, energia eólica, energia fotovoltaica, biomassa, energia nuclear. Até agora, né? Daqui a pouco de tarde já aparece outra energia aí. É assim a evolução. Então a necessidade, o atendimento, o melhoramento, a sociedade, o ser humano quer uma vida melhor, né? Quer viver mais. Né? Então tudo bem a favor de você ter algo melhor. Então essa é a ideia. A industrialização impulsionou a sociedade como um todo. E essa mesma indústria, acabei de mostrar os exemplos aí, né? Ela evoluiu ao longo do tempo. Vai continuar evoluindo e você vai entrar num momento muito importante. O estado do Paraná precisa de técnicos formados, o Brasil precisa de técnicos, porque a indústria brasileira precisa, vem passando por um processo, né, de modernização, né? Vocês estão vendo aí o carro elétrico agora, a tecnologia que está entrando. Então precisamos de pessoas preparadas, capacitadas, para que atendam esse mercado de trabalho. E você é a pessoa nesse momento. Então, desejo a vocês mais uma vez, né, que nós tenhamos um bom curso, que vocês aproveitem muito esse primeiro ano. São 3 anos, vocês serão preparados, qualificados para atenderem esse momento em que o mercado exige. Legal, pessoal? Obrigado, até a próxima aula.